Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Hare Krishna. Esta é uma leitura do Bhagavad Gita como ele é, de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, com tradução livre do site prabhupadabooks.com. Capítulo 1. Observando os exércitos no campo de batalha de Kurukshetra. Verso 31. Nacha shreyo nupashyami Hatva swajanamahave Nakankshe vijayam Krishna Nacharajan Sukhanicha. Tradução. Eu não vejo como pode resultar algo de bom por matar meus próprios parentes nesta batalha. Nem posso, meu querido Krishna, desejar qualquer vitória, reino ou felicidade subsequentes. Repetição do verso. Eu não vejo como pode resultar algo de bom por matar meus próprios parentes nesta batalha. Nem posso, meu querido Krishna, desejar qualquer vitória, reino ou felicidade subsequentes. Significado de Srila Prabhupada. Sem saber que o seu interesse próprio está em Vishnu ou Krishna, as almas condicionadas são atraídas pelas relações corpóreas, esperando ser felizes em tais situações. Sob a influência da ilusão, elas esquecem que Krishna também é a causa da felicidade material. Arjuna parece ter esquecido mesmo os códigos morais de um kshatriya. Está dito que dois tipos de homens, a saber, o kshatriya, que morre diretamente no fronte do campo de batalha, sob as ordens pessoais de Krishna, e a pessoa na ordem de vida renunciada, que está absolutamente devotada à cultura espiritual, são elegíveis para entrar no globo solar, que é tão poderoso e deslumbrante. Arjuna está relutante em matar mesmo seus inimigos, que dizer de seus parentes. Ele pensava que por matar seus parentes não haveria felicidade nesta vida, e por isso ele não estava desejando lutar. Assim como uma pessoa que não sente fome não está inclinada a cozinhar. Ele agora decidiu ir para a floresta e viver uma vida reclusa em frustração. Mas como um kshatriya, ele precisa de um reino para sua subsistência, porque os kshatras não podem se empenhar em qualquer outra ocupação. Mas Arjuna não tinha nenhum reino. A única oportunidade de Arjuna para ganhar um reino se resumia em lutar com seus primos e irmãos e reclamar o reino herdado de seu pai, o que não lhe agradava fazer. Por isso ele se considera qualificado para ir para a floresta, para viver uma vida isolada de frustração. O que segue é uma aula do Bhagavad Gita como ele é, capítulo 1, verso 31, dada por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e gravada em 24 de julho de 1973, em Londres. Pradyumna Prabhu lidera o canto do mantra. Nacha shreyo nupashyami Hatva swajanamahave Nakankshe vijayam Krishna Nacharajan Sukhanicha. Tradução. Eu não vejo como pode resultar algo de bom por matar meus próprios parentes nesta batalha. Nem posso, meu querido Krishna, desejar qualquer vitória, reino ou felicidade subsequentes. Srila Prabhupada inicia a explicação. Assim, aqui duas coisas, Shreyas e Preyas. Aqui, Arjuna está falando de Shreyas. Shreya significa o bem último, e Preyas significa saboreável imediatamente. Isto é chamado Preyas. Então, todo mundo deve estar interessado em Shreyas, não Preyas. Assim como uma criança, ela gosta de brincar o dia inteiro e de noite. Naturalmente, criança brincando. Então, isto é chamado Preyas. Ele gosta de prazer imediato. Mas seu pai diz: meu querido filho, simplesmente vá para a escola ou leia um livro.
Então o pai está pedindo por Shreyas, o bem último. Se ele não é educado na infância, então como ele prosperará em sua vida futura? Assim, considerar a perspectiva futura, o bem último, isto é chamado Shreyas. E Preya significa imediato. Assim como eu posso comer alguma coisa que eu posso não digerir, ou que isso possa ter algum efeito ruim mais tarde. Mas as pessoas estão interessadas, o benefício imediato, sem calcular o benefício futuro. Então Arjuna está considerando com referência a este futuro, que, se eu matar meus parentes, que benefício haverá? Eu quero vitória, eu quero reino, me tornar feliz. Mas se todos os meus parentes forem mortos, então qual o valor da minha vitória? Com quem eu irei desfrutar? Ele está pensando desta maneira. Sociedade. A mesma coisa. Sociedade, amizade e amor. Todo mundo quer desfrutar da vida com sociedade e amigos. Ninguém quer desfrutar da vida sozinho. Isto não é possível. Isto não é natural. Assim, de onde nós obtemos esta ideia, que eu não posso desfrutar sozinho? Assim como geralmente uma pessoa está sozinha, mas ele obtém uma esposa com a esperança de desfrutar a vida familiar. Filhos, esposa, amigos. Griha Kshetra. Ata Griha Kshetra Sutta Apta Vitai. Griha significa apartamento e Kshetra significa terra. Griha Kshetra Sutta. Sutta significa filhos. Ata Griha Kshetra Sutta Apta. Apta significa amigos, sociedade. Ata Griha Kshetra Sutapta Vitaya. Apta significa amigos, sociedade, e para suportar todas essas coisas, Griha, Kshetra, Sutta, Apta, existe a necessidade de dinheiro, Vita. Vita significa dinheiro. Ata Griha Kshetra Sutta Apta Vitai Janasya Mohoyam Aham Mameti. Srimad Bhagavatam, canto 5, capítulo 5, verso 8. Isto é vida material. Griha, Kshetra, eu devo ter Griha. Griha significa com a esposa. Na Griham, Grihamiti Ahur, Grihini, Grihamuchate, Griha. Griha significa casa. Então, nós também estamos vivendo numa casa, uma casa muito boa, mas ainda assim, nós não somos grihasta. Uma griha. Viver numa casa não significa um grihasta. Na griham, griham ityahu. Grihasta significa griha. Grihe tishtati iti grihasta. Toda palavra em sânscrito tem um significado elaborado. Grihasta significa alguém que permanece na griha, em casa. Ele é chamado grihasta. Então nós podemos ser chamados grihasta também. Nós estamos vivendo numa casa. Não. O Shastra diz, na griham griham ityahu. Simplesmente uma casa não é grihasta. Deve haver uma esposa. Isto significa esposa. Grihini griham uchate. Em hindi esta palavra é usada. Garbali significa que se não há esposa, aquilo não é griha. E um outro, Chanakya Pandita diz, Putra hinam griham shunyam. Você tem esposa, mas se você não tem filhos, aquela griha também é vazia. Então grihasta significa viver com esposa e filhos, e cultivar a vida espiritual. Isto é chamado grihasta. Não interessa se você vive com esposa e filhos, ou vive com brahmachari, sannyasi, qualquer coisa. Isso não importa. Por isso existem tantas divisões da vida. Qualquer status da vida que seja favorável a você, você pode aceitar. Brahmachari, grihasta, vanaprastha, sannyasa, ashrama. Ashrama. Quando esta palavra é adicionada, ashrama, isto faz referência ao cultivo da vida espiritual. Então, grihasta ashrama. A pessoa pode viver em casa com esposa e filhos, mas o negócio deve ser consciência de Krishna. Nós não aceitamos o sannyasi mayavadi, porque não há consciência de Krishna. Simplesmente por se tornar sannyasi. Brahma Satyam Jagam Mitya. O mundo é falso, Brahman é verdade. Então eu abandono este mundo. Este tipo de sannyasi nós não aceitamos. Ou você se torna grihasta, ou sannyasi, ou brahmachari, deve haver Krishna. Então, isto será chamado ashrama. Grihasta ashrama, sannyasa ashrama, brahmachari ashrama.
Por isso, esta palavra é adicionada, ashrama. Então Arjuna está no Grihastha Ashrama. Ele quer servir a Krishna. Ele é amigo de Krishna. Ele é um devoto. Krishna já recomendou. No 4º capítulo, ele declarará Bhaktosi Priyosime, Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 3. Você é meu amigo querido. Você é meu devoto. Assim, ele é qualificado, Grihastha Ashrami. Ele é devoto de Krishna, mas ele também é um homem de família. Ele tem sua esposa, filhos. Então, o problema aqui é, o que é Shreyas? O que é o bem último? Este é o erro aqui. Por isso, o Bhagavad Gita é necessário. Ele está pensando que Krishna não é tão importante. Minha família é importante. Minha família. Muito embora ele seja um devoto. Por isso, Kanishta Adhikari. No estágio mais baixo do devoto. No estágio mais baixo da devoção. A pessoa pode estar interessada em consciência de Krishna. Mas seu verdadeiro interesse é como melhorar esta vida material. Assim como, ó Deus, nos dê o pão de cada dia. Então, ele vai até Deus não para servir a Deus, mas para pegar pão. Artha, artharti. Isto também é bom. Mas porque ele vai até Deus pedir por pão, ele é melhor do que os patifes que não se importam com Deus. Ele vai até Deus. Isto é recomendado no Bhagavad Gita. Arto Jigyasur-artharti Gyanicha Bharatarshaba Chaturvidaba Janteman Janasukritinarjuna. Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 16. Arjuna, 4 tipos de pessoas, eles se tornam devotos. Quem são eles? Artha. Artha significa perturbado. Artharti, alguém que é pobre, quer algum dinheiro. Jigyasu, inquisitivo. E Gyani, e um homem de conhecimento. Então, Artha, Artharti, isto se refere aos grihastas. Os grihastas, eles algumas vezes ficam perturbados. O grihastha ashrama, a menos que haja Krishna, ou plena consciência de Krishna, isso é simplesmente miserável. Simplesmente miserável. Dukkhalayama Shashvatam, Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 15. Simplesmente trabalhando duro dia e noite. Então, a criança está doente, então a esposa não está satisfeita, os servos não estão satisfeitos, tantas coisas, problema. Mas, se Krishna está no centro, então todos os problemas serão resolvidos. Mas as pessoas não sabem disso. Elas pensam que eu serei feliz com esposa, filhos, servos, casa e isto e aquilo. Não, isto não é possível. Por isso a pessoa deve estar no Grihastha Ashrama, não apenas na vida familiar. Família. Os cães têm vida familiar. Eles têm esposa, filhos. Os gatos e os porcos, uma grande família. Porque os porcos concebem, de uma vez, 12 filhos. O que você concebe? Você está com medo de conceber uma única criança. Este método contraceptivo. Mas eles não estão com medo. Eles concebem uma dúzia de filhos de uma vez, 2 vezes ao ano. Assim, viver com família, esposa, filhos. Então os porcos aceitam vida familiar. Não. Isto não é vida familiar. Você vive com esposa, filhos, pacificamente, se você quiser. Mas traga Krishna para o centro. Isto é Grihastha Ashrama. Assim Arjuna está falando do bem último. Mas ele está falando do bem último do ponto de vista da concepção material. Ele não sabe. Ele sabe, mas ele está fazendo o papel de uma pessoa que não sabe que o Shreyas último, o bem último, é Krishna. O bem último não é que nós vivemos com a família, isto é bom. Não. Quando você vive com a família porque você não pode renunciar, então isto é permitido. Mas você vive com família, com Krishna. Então, Krishna está ali. Mas ele está pensando em termos do papel material, que, se meus parentes estão mortos, eu os mato, então onde está o meu bem? Isto não é bom. O que eu farei com a vitória e a felicidade? Onde está a felicidade? Eu não posso viver sem eles. Esta é a concepção. Atagriha kshetra sutapta vitair janasya mohoyam. Isto é ilusão. Todo mundo está tentando se tornar feliz com sociedade, amizade e amor, filhos, esposa, amigos, dinheiro e casa e terra. Esta é a concepção material. Então Arjuna está pensando no conceito material da vida. Ele não está pensando que meu bem último é satisfazer a Krishna. Este é o significado do Bhagavad Gita. Isto é consciência de Krishna. A pessoa tem que mudar para satisfazer a Krishna.
não para satisfazer a si mesmo, ou a família, ou a sociedade, ou a nação, não. Se Krishna está satisfeito, este é o critério. Este é o bem último. Kasmin tushte jagat tushtam. Se Krishna está satisfeito, então as outras coisas serão automaticamente satisfeitas. Mas eles não sabem. Eles estão pensando que eu posso trazer Krishna no meio da minha família, contanto que Krishna me ajude a desfrutar desta vida material. Eles estão pensando dessa maneira. Isto é artha. Mas isto também é bom. Assim como Dhruva Maharaja, ele era artha. Artha significa que ele queria algo material, benefício. Sua madrasta o insultou. Que você não pode sentar no colo de seu pai, porque você não nasceu do meu ventre. Ele era um kshatriya. Ele tomou como um insulto. Assim seu pai tinha 2 esposas. E ele tinha nascido da rainha mais velha. O pai não era muito apegado a esta rainha mais velha. O pai estava apegado à rainha mais nova. E a rainha mais nova era muito orgulhosa que o rei está na minha mão. Então ela insultou. O pai não estava feliz. E, muito embora Dhruva Maharaja tivesse nascido da rainha mais velha, e isto é algumas vezes querido, então isso não significa que ele não gostasse do seu filho. Assim, ele queria sentar no colo de seu pai, e a madrasta o insultou. Então ele tomou isso muito seriamente. E ele queria ter o reino. Isto é artha-arthi. Ele queria algo. E sua mãe o aconselhou. Abrigue-se em Krishna, ele pode satisfazer o seu desejo. Então, por isso, artha-arthi, ele estava perturbado. E ao mesmo tempo, ele queria o reino pela graça de Krishna. Este era o seu propósito. Então, porque ele foi adorar Krishna por algum benefício material, ele deve ser aceito como piedoso. Chaturvidha bhajanteman sukritina. Sukritina significa piedoso. Kriti significa muito habilidoso em atuar nas atividades mundanas. Assim, aqueles que estão ocupados em atividades piedosas, eles são chamados sukriti. Existem 2 tipos de atividades. Atividades impiedosas, atividades pecaminosas, e atividades piedosas. Assim, alguém que vai orar na igreja ou no templo, ó Deus, nos dê o pão de cada dia, ou Deus, me dê algum dinheiro, ou Deus, me alivie desta perturbação. Eles são também piedosos. Eles não são impiedosos. As pessoas impiedosas, elas nunca se renderão a Deus, Krishna. Namandushkritino muda prapadyante naradamaha. Esta classe de homens pecaminosos, patifes, os mais baixos da humanidade, cujo conhecimento foi levado por Maya e demônios. Estas classes de homens nunca se renderão a Deus. Por isso, eles são dushkritina, impiedosos. Então, Krishna é piedoso, mas ainda assim ele quer o benefício familiar. Este é o defeito. Arjuna. Prosperidade familiar. Ele quer ser feliz com sociedade, amizade e amor. Por isso ele diz que, na Kankshe Vijayam, isto é chamado Vairagya, Shmashana Vairagya, isto é chamado Shmashana Vairagya. Shmashana Vairagya significa que, na Índia, os hindus, eles queimam o corpo morto. Então os parentes levam o corpo morto para a cremação, para o gata de cremação. E quando o corpo é queimado, todo mundo presente ali, naquele momento, eles se tornam um pouco renunciados. Isto é este corpo. Nós estamos trabalhando para este corpo. Agora, isto está acabado. Está reduzido a cinzas. Então, qual o benefício? Esse tipo de vairagya, renúncia, existe. Mas tão logo ele venha do gata de cremação, ele de novo começa suas atividades. No shmashana, no gata de cremação, ele se torna renunciado. E tão logo ele venha para casa, de novo ele está vigoroso. Como ganhar? Como ganhar dinheiro? Como obter dinheiro? Como conseguir dinheiro? Então, este tipo de vairagya é chamado shmashana vairagya, temporário. Ele não pode se tornar vairagi. E ele disse, na Kankshe Vijayam, eu não quero vitória, eu não quero isto. Isto é sentimento temporário. Sentimento temporário. Essas pessoas, eles se apegam à vida familiar. Eles podem dizer que eu não quero esta felicidade, eu não quero esta boa posição, vitória, eu não quero. Mas ele quer tudo. Ele quer tudo. Porque ele não sabe o que é Shreyas. Shreyas é Krishna. Na verdade, quando alguém obtém Krishna ou consciência de Krishna,
Então ele pode dizer que eu não quero isto. Eles não dirão isto. Por que eles diriam, eu não quero isto? O que nós temos aqui? Suponha que eu tenho um reino. Então, este é o meu reino? Não. Este é o reino de Krishna. Porque Krishna diz, Bhoktaram Jagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram, Bhagavad Gita, capítulo 5, verso 29. Ele é o proprietário. Eu posso ser seu representante. Krishna quer que todo mundo seja consciente de Krishna. Então, o dever do rei é, como representante de Krishna, tornar todos os cidadãos conscientes de Krishna. Então, ele está fazendo bem o seu dever. E porque os monarcas não o fizeram, por isso, agora, a monarquia foi abolida em todo lugar. Assim, de novo, os monarcas. Onde há monarquia? Um pouco. Pelo menos um show de monarquia. Assim como aqui na Inglaterra. Existe. Na verdade, se os monarcas se tornam conscientes de Krishna, na verdade se tornam representantes de Krishna, então toda a face do reino irá mudar. Isto é necessário. O nosso movimento para a consciência de Krishna é para este propósito. Nós não gostamos muito desta assim chamada democracia. Qual o valor desta democracia? Todos tolos e patifes. Eles votam em outro tolo e patife, e ele se torna o primeiro-ministro, ou isto ou aquilo. Assim como, em tantos casos, isto não é bom para o povo. Nós não somos a favor desta assim chamada democracia porque eles não são treinados. Se o rei é treinado, este era o sistema da monarquia. Assim como Yudhishthira Maharaja, ou Arjuna, ou qualquer um, todos os reis, Rajarshi, eles eram chamados Rajarshi. Imam Vivashvate Yugam Proktavanaham Avyayam Vivashvam Manave Praha Mandurikshvakave Bravit. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 1. Evam Parampara Praptam Imam Rajarshayo Viduhu. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 2. Rajarshayaha, Raja, rei significa, ele não é apenas rei, ele também é um grande rishi, pessoa santa. Assim como Maharaja Yudhishthira ou Arjuna, eles eram pessoas santas. Eles não são ordinários, este rei bêbado que, eu tenho tanto dinheiro, deixe-me beber e deixe-me dançar com prostitutas. Não desse jeito. Eles eram rishi. Muito embora eles fossem reis, eles eram rishis. Este tipo de rei é desejável, Rajarshi. Então as pessoas serão felizes. Em Bengali existe um provérbio. Rajara pape raja nasta grihini doshe grihasta brasta. Na vida de grihasta, na vida de família, se a esposa não é boa, então ninguém será feliz naquela casa. Vida de grihasta. Vida de chefe de família. Similarmente, num reino, se o rei é impiedoso, então todo mundo sofrerá. Este é o problema. Então Krishna, Arjuna está pensando em Shreyas e Preyas. Na verdade, Shreya significa alcançar a consciência de Krishna. Isto é necessário em Arjuna. Ele está mostrando aquela característica da vida, que ele quer mais sociedade, amizade e amor. Ele não quer matá-los. Então, tudo estará acabado. Mas, na verdade, o fato é que, mesmo depois de matar os assim chamados parentes, se ele pode satisfazer a Krishna, este é seu Shreyas, aquilo é seu Shreyas. Isto ele não sabe. E porque ele não sabe, por isto este Bhagavad Gita existe. Ele está realizando o papel de que ele não sabe que Krishna é a meta última da vida. Não esta assim chamada sociedade, amizade e amor. Ele está fazendo aquele papel que ele não sabe. Ele está pensando que Krishna não é importante. Krishna já pediu a ele para lutar, mas ele está considerando que Krishna, você está me pedindo para lutar, e eu tenho que matar meus próprios parentes. Então, onde está minha vitória? Então, por isso, ele disse. Aqui, no verso anterior, ele disse, Pashami Viparitani, você está me pedindo para lutar, para minha vitória, para minha felicidade, mas eu vejo exatamente o oposto. Pashami Viparitani. Este é o problema. E para resolver este problema, Arjuna se tornou um discípulo de Krishna, e Krishna o aconselhou este Bhagavad Gita, e este é o prelúdio. A menos que Arjuna atue desta maneira, homem ordinário, qualquer um, todo mundo quer ser feliz com este Griha, Kshetra, Sutta Apta Vitaya, vida de chefe de família, e ter alguma terra. Naqueles dias não havia indústria, por isso não se trata de indústria. Terra. Se você obtém terra, então você pode produzir sua comida. Mas na verdade, esta é a nossa vida.
Aqui nesta vila, nós encontramos tanta terra vazia, mas eles não estão produzindo sua comida. Eles fazem sua comida das vacas, pobres vacas, matá-las para comê-las. Isto não é Grihakshetra. Você se torna Grihasta, mas você produz sua comida da terra, Grihakshetra. E quando você produz comida, então você concebe filhos, Grihakshetra Sutta Apta Vita. Na Índia, na vila, há o sistema entre os homens pobres, os agricultores, que, se o agricultor não pode manter uma vaca, ele não se casará. Jaru e Garu. Jaru significa esposa, e Garu significa vaca. Então a pessoa deve manter uma esposa se ele é capaz de manter uma vaca também. Jaru e Garu. Porque se você mantém uma esposa, imediatamente haverá crianças. Mas se você não pode dar a eles leite de vaca, as crianças ficarão raquíticas, não muito saudáveis. Eles devem beber leite suficiente. Então a vaca, por isso, é considerada mãe, porque uma mãe dá o nascimento à criança, e a outra mãe está suprindo leite. Então todo mundo deve ser agradecido à mãe vaca, porque ela está suprindo leite. Assim, de acordo com o nosso Shastra, existem 7 mães. Adou Mata, a mãe de verdade, de cujo corpo eu tenho meu nascimento. Adou Mata, ela é a mãe. Guru Patni, a esposa do professor, ela também é mãe. Adou Mata, Guru Patni, Brahmani, a esposa do Brahmana, ela também é mãe. Adou Mata, Guru Patni, Brahmani, Rajapatnika, a rainha é mãe. Então quantas? Adou Mata, Guru Patni, Brahmani, Rajapatnika, então Denu. Denu significa vaca, ela também é mãe. E Datri. Datri significa enfermeira. Denu Datri Tata Prithvi, também a terra. A terra também é mãe. As pessoas estão cuidando da mãe terra, onde eles nascem. Isto é bom. Mas, a propósito, eles também deveriam cuidar da mãe vaca, mas eles não estão cuidando da mãe. Por isso eles são pecaminosos, eles devem sofrer. Eles deve haver guerra, pestilência, fome. E tão logo as pessoas se tornam pecaminosas, imediatamente a punição da natureza virá automaticamente. Você não pode evitar isto. Por isso, o movimento para a consciência de Krishna significa a solução de todos os problemas. Ensinar as pessoas a não se tornarem pecaminosas. Porque um homem pecaminoso não pode se tornar consciente de Krishna. Tornar-se consciente de Krishna significa que ele deve abandonar suas atividades pecaminosas. Não sexo ilícito, não comer carne, não intoxicação, não jogos de azar. Estes são os 4 pilares da vida pecaminosa. Assim, as pessoas não estão prontas para abandonar isto. Mas nós não fazemos qualquer compromisso. Você continua com a sua vida pecaminosa e, ao mesmo tempo, eu sanciono que você se torne consciente de Krishna. Não. Isso nós não podemos fazer. Não há compromisso neste ponto. Você deve abandonar toda esta vida pecaminosa, porque não existe a chance de se tornar consciente de Krishna. Por que você deve fazer um show? Não há benefício em fazer um show. Assim como Arjuna está tentando fazer um show de consciência de Krishna. Ele tem um bom apego por outras coisas, e todo o Bhagavad Gita é ensinado para Arjuna para abandonar aquele apego. Então, no final está dito que Sanjaya disse: Yatra Yogeshwara Krishna, Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 78. Yatra Yogeshwara Krishna, Yatra Parto Danur Daraha, Tatra Shri Vijayo Bhutir Bhuva Dhruva Nitir Matir Mama. Esta é a conclusão do Bhagavad Gita. Sanjaya Uvacha. E no final, Sanjaya disse para seu mestre, Dhritarashtra: Meu querido mestre, você está esperando vitória entre a luta. Luta entre seus filhos mas não espere isto. Isto é, Matir Mama. Na minha opinião, Yatra Krishna Yogeshwara, o grupo onde Krishna, o Yogeshwara, Yoga, existe um poderoso poder místico. Yoga significa poder místico. Não esta yoga, esta brincadeira, alguma ginástica. Isto não é yoga. Yoga significa quando você se torna perfeito em yoga. Ele obtém muitos siddhis. Eles são chamados Ashtasiddhi, 8 tipos de siddhi. Anima, Lagima, Prapti Siddhi. Dessa maneira, tantos. Ishitva, Vashitva. Assim, um yogi,
anima, ele pode se tornar o menor dos menores. Nós já somos menor do que o menor, porque a nossa verdadeira dimensão, a dimensão espiritual, é uma 10ª milésima parte da ponta de um fio de cabelo. Esta é a nossa dimensão. Isto é apenas uma cobertura externa, este corpo. Keshagra shatabhagasya shatada kalpitasya cha. Então, um yogi pode abandonar este corpo e vir para seu original, corpo espiritual. Isto é tão pequeno que você não pode manter o yogi na prisão. Em qualquer lugar, porque existe algum buraco, ele vai sair. Isto é yogi. Isto é poder místico. O que eles sabem sobre poder místico? Simplesmente apertar o nariz. Isto é tudo. Este tipo de yoga, é claro, estes são os processos preliminares. Dhyana, Dharana, Pranayama. Este Pranayama requer conseguir respirar pelo lado oposto. Nós temos experiência. Os 2 buracos do nariz. Um está bloqueado, um está aberto. Então, Pranayama significa tentar abrir o lado bloqueado. Isto é chamado. Existem tantos, mas no final, yoga significa obter este poder. Isto é yoga. Então, todos estes poderes, eles são simplesmente fragmentais. O yogi, eles podem obter. Muito embora eles possam se tornar, eles já são menores do que o menor. Então, Krishna é o mestre supremo de todos os poderes místicos. Por isso, ele é chamado Yogeshwara. Ele é chamado Yogeshwara. Assim, se Krishna está do seu lado, então você não requer prática de yoga. Se você é um devoto de Krishna, porque quanto poder você pode obter? Você pode obter algum poder por este processo místico, mas você não pode igualar o poder de Krishna. Assim como animar, lagima, tornar tudo muito leve, ou tornar-se muito leve. O yogi pode voar no ar sem um aeroplano. Ele pode ir mesmo para o planeta Sol, planeta Lua, sem qualquer Sputnik. Simplesmente, a gravação para. Quando a gravação retorna, Srila Prabhupada está dizendo: sua esposa, mas ele era um yogi e ela devotada. Então se tornou magra e frágil, porque ela não podia comer muito bem. Um yogi não pode suprir boa comida. Simplesmente fome, fome. Prabhupada ri. Isto é yogi. Então ele pensou que esta pobre garota veio até mim. Seu pai é um rei. Ela não está acostumada com tanto problema. Então ele perguntou a ela: o que você quer? Não, porque eu vim até você. Eu quero alguns filhos e uma vida um pouco confortável. Tudo bem. Então ele fez um aeroplano, pelo poder místico, uma grande cidade. Não este 747. O 747 é o maior avião, mas não como isso. Uma grande cidade com lago, com prédios palacianos, servos, e aquele grande avião viajou por todo o universo. Ele mostrou todos os planetas para sua esposa. Isto é poder místico. Isto é poder místico. Então, onde está aquele yogi? Assim aqui, Yogeshwara. Todos os poderes místicos podem ser obtidos por um homem ordinário, se ele quer. Existe o processo. Mas Krishna é o mestre de todo o poder místico, Yogeshwara. Então, quem pode obter vitória? Krishna pode fazer qualquer coisa. Assim como nós cantamos todo dia. Jayarada Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Girivara. As pessoas aceitam que Krishna gosta de algumas gopis, mas elas não se importam com os outros negócios de Krishna. Tão logo as gopis estejam em perigo, ele pode erguer a colina de Govardhana. Girivaradhari. Isto é Krishna. Os patifes, eles não sabem. Eles pensam que Krishna está atrás das gopis, por isso ele é imoral. Mas o patife não tem olhos para ver que Krishna pode ser imoral aos seus olhos. Mas aqui está Yogeshwara. Ao mesmo tempo, Yogeshwara. Então, sem se tornar um discípulo em Bhakti Yoga, ninguém pode estudar Krishna. Isto não é possível. Bhaktyamam abhijanati yavanyas chasmi tattvataha. Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 55. Então, a coisa toda está aqui no Bhagavad Gita. Como entender Krishna? Tão logo você entenda Krishna, Tyaktva-deham punarjamanaiti mameti kaunteya. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 9. Não há mais nascimento neste mundo material. Você volta ao lar,
De volta ao Supremo. Muito obrigado. Fim.